40 plus. Olá, mulheres! Bem-vindas ao meu canal, Daniela Villig 40 Plus. E o tema de hoje é como cuidar da saúde cardiovascular, principalmente dessas mulheres aí após os 40. E hoje eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Buglé. Olá, Buglé, tudo bom com você? Tudo bom, Dani? Tudo bem? Joia? Bem? E Obrigada, viu, você? de ter aceitado o convite. Eu fico muito feliz da gente poder levar essa informação de qualidade, né, para as pessoas. Cuidar da saúde é primordial. E o doutor Verdade. Buglé, Eu que agradeço o honroso convite e a gente está aqui para a gente poder difundir essa questão tão importante que é a saúde da mulher, principalmente acima dos 40 anos. e deixa eu falar um pouquinho, né, doutor Buglé, que é cardiologista, médico do esporte. Ele trabalha no Instituto Dante Pavonese, no setor de cardiologia do esporte, médico do esporte. E ele também é fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia. Doutor Rodrigo, principalmente após os 40, né, e assim um pouquinho mais, quando vai chegando a menopausa, na verdade, os riscos começam a ficar mais evidentes para essas mulheres, né? Principalmente para as mulheres. Por quê? Explica um pouquinho para a gente entender. Antes de comentarmos até o que você me perguntou a despeito da menopausa, de alguma faixa etária específica de maior risco, eu gostaria de, antes, tecer alguns comentários sobre a doença cardiovascular. Sim, Para o seu público entender a importância, a doença cardiovascular, ela é a doença que mais mata no mundo. Para se ter uma ideia, mais de 30% das pessoas morrem de doença cardiovascular no mundo. Então, ela é a principal causa, não só no Brasil, como em todo o mundo, de morte dos indivíduos. E isso eu relato que não é só no homem, na mulher também, e em todas as faixas etárias. Para se ter uma ideia, Dani, juntando as doenças cardiovasculares, elas matam mais do que o dobro de todas as doenças de câncer do mundo. Se juntar todos os tipos de câncer, a doença do coração mata 2 vezes mais. Algo que é tão preocupante para a mulher, que é o câncer de mama, por exemplo, para se ter uma ideia, o câncer de mama, que é extremamente temido, a doença cardiovascular e as doenças cerebrovasculares, ou seja, se nós incluirmos o AVC, a causa de morte por essa entidade ela é 6 vezes maior do que o câncer de mama. nossa, eu não sabia. Se Então, fala muito de câncer, né? E eu achei que era o câncer, não as doenças. não, a doença cardiovascular mata mais do que o câncer. Ela é a principal causa de morte no mundo. E aí, se nós começarmos a pensar que a partir dos 40 anos a mulher começa a deixar de produzir, reduz-se a produção do hormônio estrogênio, que é um protetor cardíaco, e principalmente depois dos 50 anos, a partir do início da menopausa, a mulher fica desprotegida desse hormônio e ele tem a função de aumentar o diâmetro das artérias, ele faz uma vasodilatação, ele diminui os radicais livres, ele protege a parede das células das artérias, diminuindo que assim se acumule aquelas gorduras que façam o entupimento dessas artérias. Isso faz que essas mulheres se tornem mais suscetíveis às doenças do coração a partir dessa faixa etária. Entendi, deu para entender direitinho. Mas aí a gente vai falar também como prevenir, né? Vai falar todos os métodos, porque hoje em dia, como está tudo avançado, né? Isso que vai ser importante a gente falar aqui. Então fica até o final, hein? Tem muita informação ainda. Já que atinge mais as mulheres, quais são aquelas mulheres que têm que ficar mais atentas, então, Buglé, que estão mais no fator de risco? Quais são, para a gente ficar atento e conseguir se prevenir? Na verdade, Dani, assim, as mulheres antes da menopausa, elas têm um risco muito menor que o dos homens, né? Nós temos uma média de 10 homens para uma mulher acometida de uma doença cardiovascular. E isso se transforma para quase 2 homens para uma mulher depois que a mulher atinge a menopausa. Então, nós temos fatores de risco tradicionais que geram essa maior
prevalência, essa maior frequência das doenças do coração, tanto no homem quanto na mulher. Então, esses fatores, nós temos os fatores clássicos, tradicionais, que é a hipertensão, que é a pressão alta, a diabetes, que é o aumento do açúcar no sangue, a dislipidemia, que é o aumento do colesterol no sangue, a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo e o histórico familiar, né? Um parente próximo, mãe, pai, irmão ou irmã, que tenha tido um infarto ou uma doença do coração. Só que alguns fatores de risco tradicionais, clássicos, são mais comuns nas mulheres. Quais são eles? O sobrepeso, a obesidade, a diabetes, o sedentarismo e, especificamente no Brasil, Dani, em relatos recentes, foi descoberto que as mulheres também têm mais hipertensão do que os homens. Então, é mais um motivo para ficarem mais atentas, porque parece até engraçado, mas está longe de ser, mas existem mulheres que nunca viram a sua pressão, sequer sabem como está o seu colesterol, o seu açúcar, e isso é que mais nos preocupa, porque isso tem um problema de uma relação de saúde pública, Dani. Que bom que várias coisas que você falou aí dá para a gente tratar, né? Sim, Dá para com tratar a certeza. obesidade, a hipertensão, essas coisas são tratáveis. Basta a pessoa fazer os check-ups, né? Então, vamos falar agora quais seriam esses métodos preventivos para essas Até, mulheres de risco e até para as mulheres que não são de risco, porque a gente tem que e o cuidar, a saúde é engraçado primordial. E o engraçado é que isso aí é interessante porque as mulheres elas têm outros fatores que são próprios das mulheres, né? Que são relacionados até pelo período gestacional, por exemplo, a hipertensão na gestação, isso gera um outro risco cardiovascular, a glicemia aumentada, que chama diabetes gestacional, né? Alguns tipos de reposição hormonais, o uso de anticoncepcional, a síndrome do ovário policístico, tudo isso são coisas que exclusivamente acontecem nas mulheres e isso também faz com que elas se tornem mais suscetíveis às doenças cardiovasculares. E como você me perguntou, a forma da gente tentar combater, prevenir, é justamente nós agirmos de forma agressiva no controle desses fatores de risco. É nós descobrirmos se os nossos níveis tensionais, se a nossa pressão está dentro dos valores da normalidade, se a nossa glicemia se encontra dentro dos valores considerados como normais, assim como o nosso colesterol, termos o hábito do exercício regular, né? A Organização Mundial de Saúde nos recomenda que façamos exercício, tanto os homens quanto as mulheres, de pelo menos, no mínimo, 150 minutos de exercício moderado, aeróbico, por semana. E se nós quisermos um benefício adicional, nós alcançarmos 300 minutos por semana desse exercício. Se nós praticarmos esse exercício de forma mais intensa, nós teremos até um pouco menos de minutagem por semana. Teríamos, para aquele exercício, para aquela melhora da qualidade de vida, de 75 minutos de exercício mais intenso aeróbico, e aqueles que buscam um benefício adicional de 150 minutos por semana de exercício de mais intensidade, sendo ele aeróbico. O exercício resistido, que é musculação, exercício de força, também é recomendado. Pelo menos 2 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana de exercício resistido, que é o exercício de força. Nossa, aqui no canal, a maioria das pessoas que eu estou entrevistando, pode ser a gente falando de ansiedade, eu entrevistei também a personal, a gente falando de longevidade, né? A saúde para o corpo, precisa fazer exercício. Então, eu estou tão feliz, porque assim, tá tudo interligado, sabe? Tem que fazer exercício físico, tem que pensar na saúde. E eu estava falando disso outro dia no Stories, falando que, assim, uma porcentagem pouca da população, né? Em torno, eu não sei se está certo esse número, vê se você está por dentro disso, mas em torno de 37% da população faz exercício físico. Sim, muito pouco. Principalmente no nosso país, por incrível que pareça, o nosso índice de
sedentários ou até mesmo de insuficientemente ativos, que são aqueles que não alcançam essa minutagem que eu acabei de explicar, é alarmante no nosso país. E se as pessoas soubessem o quanto a inatividade física está relacionado com as doenças, as pessoas começariam a fazer exercício agora. Agora, porque não E, é estética, gente. Depois dos exatamente. 40, a gente tem que pensar, tudo bem, vale para autoestima, é legal, tudo bem, mas a gente tem que pensar na saúde, principalmente dos 30 a 40, né? Tem que pensar, gente. E esses hábitos têm que ser vindo desde criança. Né? Sim. Quanto mais precocemente nós introduzirmos o exercício à nossa vida, mais saudáveis vamos nos tornar pessoas mais velhas. E você comentou uma coisa extremamente interessante, que é sobre essa questão da depressão. Nós sabemos, e que eu fico muito contente com isso, porque eu só tenho mulheres na minha vida, né? Eu tenho a minha mãe, a minha esposa, a minha filha, então eu sou cercado de mulheres às quais eu tenho verdadeiro paixão, amor, e eu fico muito feliz em saber que cada vez mais vocês vêm conquistando os seus espaços merecidamente. Né? Então, isso também tem uma outra questão, a mulher cada vez mais inserida no mercado de trabalho, com a dupla, a tripla jornada de trabalho, isso geralmente levando a síndrome de burnout, né? Aquele esgotamento profissional. Muitas das vezes as mulheres têm permeado na sua vida frustrações, perdas, ansiedade, medos, muitas das vezes envolvidas com relacionamentos que foram agressivos, que foram que, que geraram uma maior vulnerabilidade psicológica para essa mulher, isso tudo culminando no maior risco de uma ansiedade e depressão, que é motivo também para aumentar os riscos cardiovasculares. Então, aquelas mulheres mais resilientes, que envolvem a espiritualidade, que envolvem as suas crenças pessoais, né? Que introduzem o exercício, porque o exercício físico está provado que diminui a incidência de depressão, a incidência de Alzheimer, a incidência de demência, a incidência de ansiedade. Então, tudo isso visando os menores riscos possíveis para essa doença cardiovascular. Adorei que você falou das mulheres, porque as mulheres estão cada vez mais inseridas, cada vez levando mais mensagens positivas, incentivando outras mulheres, né? E a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu Muita, acho muita. que isso gera, às vezes, ansiedade, sim, porque é De muita fato. coisa que se faz, né? E a minha próxima pergunta era se a ansiedade está atrelada a essas doenças cardiovasculares. Totalmente, totalmente. A ansiedade e a depressão aumenta, sim, a incidência, né, e o risco das doenças cardiovasculares. Isoladamente, não, mas a depressão, a ansiedade vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a pressão arterial, né? E isso tudo são aqueles fatores de risco tradicionais que a gente comentou no início do nosso bate-papo. Então, Sim. provavelmente, ela está inserida no rol dos fatores que culminam numa doença do coração, sem sombra de dúvidas. E uma mulher, doutor, que ela está dentro desse rol aí que a gente falou, né? Ela pratica exercício físico, ela é saudável, ela tem um equilíbrio, ela está na espiritualidade, ela está bem com ela mesma, mas ela precisa fazer o check-up e de quanto em quanto tempo? Assim, a partir dos Claro, 40, como é que a gente vai controlando isso com uma forma de prevenção? exatamente. Você falou exatamente no ponto, Dani. Na verdade, como a gente comentou lá no início, as mulheres começam a ter um risco maior a partir dos 40, com maiores riscos a partir dos 50 anos. Mas não quer dizer que aquela mulher extremamente saudável ou que pareça estar saudável não tenha nenhum problema. Por exemplo, muitas dessas não sentem absolutamente nada, mas têm a sua pressão acima da normalidade e nem sabe. Outras têm a sua glicemia, o seu açúcar aumentado e sequer
tem esse conhecimento. Então, a mulher precisa, sim, até mesmo para continuar os seus hábitos saudáveis, passar no médico para poder dar continuidade à sua atividade, porque muitas pessoas iniciam a sua atividade física, até mesmo muitas delas em alta intensidade, e nunca passaram no médico para saber se elas podem. O exercício físico, até para vocês terem uma idade, uma ideia, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, mas o exercício físico, ele só causa benefício. Se nós realizarmos ele de moderada intensidade, o exercício físico só gera bem-estar. Ele diminui mortalidade, diminui a pressão arterial, diminui a glicemia, ele melhora o colesterol, ele melhora o humor, ele diminui até a prevalência de alguns tipos de câncer. Mas o problema é que quando esse indivíduo realiza atividade de alta e muito alta intensidade, aqueles que desconhecem uma doença, que tem uma doença silenciosa, o exercício ele não vai ser a causa da morte, como a gente vê na TV, desses atletas que acabam morrendo com o esporte. Na verdade, esses indivíduos têm uma doença silenciosa que eles desconhecem e o exercício é apenas o gatilho. O exercício ele é apenas o instabilizador dessa doença desconhecida que pode levar esse indivíduo à morte. Então, eu recomendo, sim, para as pessoas realizarem antes do início de uma prática regular de exercício o acompanhamento com algum médico, cardiologista em especial, para que possa avaliar a sua elegibilidade para a prática de exercício de mais intensidade. Sim, porque às vezes a pessoa está ali, não faz exercício, não, estou vendo esse vídeo, eu vou lá fazer, vou para academia. Tem muita academia que não tem tempo. Então, o que precisa fazer, doutor? Precisa fazer um eletro, não precisa? Precisa fazer o teste ergométrico. Sim, e fazer toda essa certeza. papelada de exame. A primeira coisa de tudo é nós conversarmos com o paciente, o que a gente chama de anamnese, né? Que é um relatório de perguntas que nós fazemos sobre o histórico patológico de doenças prévias desse paciente, históricos de alguma doença na família, o exame físico, examinarmos esse paciente, né, de forma pormenorizada, conversarmos sobre sintomas, se o paciente tem ou não tem, de uso de alguma substância que possa fazer um risco cardiovascular, que esse paciente, às vezes, inadvertidamente, ou às vezes inocentemente, toma um remédio porque acredita que aquilo vai ser a solução dos problemas dele, né? Seja físico ou social, psicológico, e alguns exames que a gente chama de métodos complementares. O eletrocardiograma, sim, é a base desse tripé, dessa investigação, que é essa conversa, essa anamnese que a gente fala, que é essas perguntas e respostas, o exame físico e o eletro. E, mediante algumas informações, podemos ter outras formas de investigar, como o teste ergométrico, que é extremamente importante nessa investigação, o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, e demais exames, caso haja necessidade, aprofundarmos a investigação diagnóstica de cada paciente de forma individualizada. Ótimo, mulheres, fiquem atentas. A gente precisa fazer esses exames, fazer tudo direitinho, ver qual treino, né? Não chegar já fazendo tudo de uma vez só, sem saber se pode. Cuidado também, né, Buglé, com esses pré-treinos, esses remédios para emagrecer também, que tudo isso causa problema cardiovascular, não causa? Com certeza, hoje, um problema gravíssimo que é a popularização desses esteroides anabolizantes, essas coisas que são muito, muito, muito prejudiciais para a saúde. Se as pessoas soubessem disso, a questão estética, a pessoa vai acreditar que ela vai estar inserida na sociedade, perante os amigos ou de futuros companheiros ou companheiras, mas isso, na verdade, só está gerando um grande problema, é a ponta de um iceberg para a saúde dessa pessoa. Não só cardiovascular, mas também cardiovascular. Muito interessante falar isso, esse alerta para vocês, mulheres. Porque malhando a gente consegue, a gente não precisa tomar nada, não. Só malhando, tendo uma alimentação saudável, né? Sim, Já muda com certeza. Com certeza. E, doutor, o doutor atende também atletas, né? Atendo.
A minha vida é bem dividida entre a população geral e de atletas, né? Eu trabalho, eu tenho verdadeira paixão pela minha instituição. A minha instituição, eu trabalho no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e lá nós atendemos só atletas. E Não. também na minha prática de rotina semanal dos consultórios e tudo, eu também atendo uma quantidade grande de atletas. Doutor Rodrigo, muito obrigada de ter falado aqui no canal. Eu tenho certeza que isso vai agregar muitas mulheres. É tudo que eu falo aqui: é alimentação saudável, exercício físico de novo, é se cuidar, fazer os check-ups, os exames, as avaliações. Então, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, os consultórios que o doutor atende, para futuras avaliações, check-ups, porque é muito importante, principalmente após os 40. Obrigada, viu, doutor? Dani, eu que agradeço o convite, a possibilidade de nós falarmos sobre a saúde da mulher, eu acho extremamente importante, muitas das vezes ignoradas. As pessoas acham que vocês podem tudo, que vocês aguentam tudo, mas vocês são seres humanos muito, muito especiais e merecem toda a nossa atenção. Ai, que lindo. Obrigada, viu? É isso mesmo. Não somos super mulheres, nós somos reais. Então, precisamos de Exatamente. cuidados também. Muito obrigada. Apesar de vocês fazerem coisas surpreendentes, mas vocês também são humanas. Exatamente. Obrigada. E, mulher, Imagina. muito obrigada. Espero que você tenham gostado. Deixa aqui seu like, seu comentário, que é muito importante para mim. Se você não é inscrita, se inscreve aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Daniela Willig 40+.